indicadores de que você possui a personalidade INFJ. 15 sinais que apontam para você ser um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. A sigla INFJ representa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é extremamente raro entre os 16 tipos do teste de personalidade, abrange apenas cerca de 2% da população global. Indivíduos com esse tipo de personalidade exibem características únicas que os distinguem dos demais. Eles podem ser altamente enigmáticos e possuem uma inteligência emocional notável, sendo frequentemente referidos como um conselheiro ou advogado. Apesar de termos uma noção geral sobre esse tipo de personalidade, ele continua sendo amplamente incompreendido. Portanto, vamos explorar algumas das principais características associadas ao tipo de personalidade INFJ para determinar se você se encaixa nessa descrição. Sinal 1. Sensação de divergência. Sentimento de divergência. Os INFJs frequentemente se sentem deslocados, pois percebem que a maioria das pessoas está em uma frequência diferente da deles. Sua função dominante é a intuição, o que significa que eles têm uma capacidade subconsciente de identificar padrões em quase tudo. Esses padrões geralmente estão relacionados à natureza humana, pois a função secundária, o sentimento, os atrai para outras pessoas. A intuição é a capacidade de compreender algo subconscientemente, sem saber exatamente como ou porquê. Visto que a intuição opera de forma subconsciente, pode ser considerada uma forma de incapacidade psíquica. No entanto, os INFJs costumam ter dificuldade em explicar esse sexto sentido aos outros, o que frequentemente os leva a se sentirem isolados ou incompreendidos. Sinal 2. Busca pela perfeição e tendência à procrastinação. Indivíduos com esse tipo de personalidade geralmente lidam com um medo constante de fracassar. Eles buscam a perfeição e se esforçam para superar as capacidades comuns de uma pessoa comum. Consequentemente, os INFJs tendem a procrastinar bastante, pois têm uma necessidade subconsciente de encontrar a perfeição em quase tudo, embora, na realidade, possam realizar todas as coisas que temem sem precisar se esforçar tanto. Dito isso, os INFJs têm dificuldade em lidar com críticas, pois essas críticas ecoam intensamente em suas mentes, muitas vezes superando os feedbacks positivos que recebem. No entanto, à medida que amadurecem, encontram mais facilidade em se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles se permitem cometer mais erros e focam em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis em relação a seus objetivos de vida. Sinal 3. Valorização da beleza e da qualidade. A estética e a qualidade são elementos pelos quais os INFJs têm um grande apreço em quase tudo. Eles preferem estar cercados por sofisticação e beleza. Sentem-se particularmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas elegantes e qualquer coisa feita com excelência artesanal. Embora seu foco em itens refinados possa parecer contraditório à sua natureza espiritual, a beleza exerce uma força inspiradora e calmante sobre eles. No entanto, os INFJs tendem a ser minimalistas, optando por possuir poucas coisas de alta qualidade em vez de uma infinidade de itens medíocres. Sinal 4. Emanação de calor e charme. A maioria de nós não costuma abrir o coração a um estranho, compartilhando nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. No entanto, os INFJs possuem um charme tão cativante que é comum que estranhos compartilhem prontamente essas informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente irradiam uma aura que faz com que os outros se sintam incrivelmente à vontade e em paz na presença deles. Quase todos se sentem à vontade na companhia deles, pois os INFJs são mestres em criar um ambiente acolhedor. Eles não apenas são indivíduos confiáveis e charmosos, mas também são ouvintes excepcionais que se comunicam em termos compreensíveis e se conectam com as pessoas onde elas estão. Sinal 5. Alta percepção dos outros. Os INFJs têm uma capacidade excepcional de ler as outras pessoas e compreender seus estados emocionais e motivações em questão de segundos. No entanto, eles próprios não são tão fáceis de serem compreendidos, o que pode ser desafiador quando se está tentando compreendê-los tão bem quanto eles nos compreendem. Os INFJs não apenas são habilidosos em ler as emoções e sentimentos dos outros, mas também utilizam sua intuição para desvendar as camadas mais profundas da mente das pessoas. Eles se interessam em entender como a mente das outras pessoas funciona e descobrir o que as torna únicas à sua maneira. Eles conseguem identificar facilmente quando alguém está mentindo para eles ou até mesmo quando alguém está se enganando. Sinal 6. Absorção das emoções alheias. É comum para os INFJs absorverem as emoções das pessoas ao seu redor e interpretá-las como se fossem seus próprios sentimentos.
Por exemplo, se alguém próximo estiver animado, eles também sentirão entusiasmo. Se alguém estiver estressado ou ansioso, eles também podem se sentir da mesma forma. Sentir as emoções dos outros além das próprias pode ser avassalador, mas também proporciona uma compreensão mais profunda desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJS conseguem transmitir com confiança às outras pessoas que tudo ficará bem. Sinal 7. Criação de uma profunda intimidade emocional. A maioria dos INFJS pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles são frequentemente percebidos como misteriosos ou simplesmente privados. No entanto, na realidade, eles são bastante relacionais. Pode levar um pouco de tempo para eles se abrirem para os outros e mostrarem seu verdadeiro eu. Os INFJS anseiam por conexões autênticas e buscam confiar nas pessoas em um nível mais profundo. Graças à sua capacidade de empatia e ter conversas significativas, eles estabelecem laços emocionais fortes com as pessoas em quem confiam. Sinal 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJS sejam capazes de socializar facilmente, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar eficientemente em ambientes sociais, mas também se sentem totalmente à vontade e em paz com um pequeno círculo de amigos que são dignos de confiança e merecem amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJS geralmente se sentem sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Embora possuam a habilidade inata de se adaptar a esses ambientes sociais, eles também precisam de seu próprio tempo individual para relaxar e recarregar. Sinal 9. Sensibilidade ao conflito. O conflito tende a deixar os INFJS estressados. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam ajudar a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, isso pode abalar sua natureza otimista aparente. Muitas vezes, têm dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que envolve eles próprios ou alguém de quem gostam. O estresse do conflito pode até manifestar-se fisicamente, causando dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. Isso não significa que os INFJS evitem todos os conflitos, mas ao longo do tempo eles aprendem a estabelecer limites saudáveis para o conflito, defendendo suas próprias necessidades ao mesmo tempo que demonstram compreensão pelos outros. Sinal 10. Orientado para o futuro. A determinação é um aspecto muito importante da personalidade INFJ. Eles geralmente fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se estão em um relacionamento que não parece levar a lugar algum, ou se estão empregados em um lugar onde não gostam ou não veem futuro, eles terminam o relacionamento ou deixam o emprego. Além disso, os INFJS também são muito críticos em relação às circunstâncias passadas e tendem a se lembrar das experiências negativas. Para evitar os sentimentos negativos que geralmente acompanham essas lembranças, eles preferem viver uma vida voltada para o futuro. Sinal 11. Atração por pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de ver o bem nas outras pessoas. No entanto, muitas vezes eles caem na armadilha da teoria da asa quebrada, acreditando que podem resgatar os outros. Muitas vezes, eles se veem atraídos por pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante para os INFJS, mas se os limites forem ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Sinal 12. Pensador intelectual. Os INFJS costumam se pegar pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o motivo pelo qual as coisas são como são em suas vidas. Eles gostam de música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais, porque amam aprender coisas novas e expandir sua compreensão do mundo. Naturalmente, devido à sua necessidade de compreender essas revelações profundas, os INFJS não são muito adeptos de conversas triviais ou fofocas. Embora essa seja uma característica extremamente positiva, ela também traz desafios para aproveitar as coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com os colegas. Os INFJS geralmente têm dificuldade em relaxar ou realizar atividades cotidianas sem pensar demais nelas. Sinal 13. Talento linguístico. Devido à sua natureza introvertida, os INFJS geralmente passam tempo sozinhos envolvidos em seus hobbies e atividades pessoais. Essa imersão proporciona uma ampla criatividade e frequentemente está acompanhada de um grande entendimento da linguagem. No entanto, os INFJS tendem a preferir escrever a falar,
pois a escrita é uma forma de expressar seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. As conversas com outras pessoas podem facilmente falhar ou se tornar negativas ao discutir assuntos opinativos, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escrita proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade, pois é uma plataforma mais ampla para liberar seus pensamentos mais profundos. Os INFJS costumam ser escritores muito talentosos e bem-sucedidos devido à sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Sinal 14, trabalha melhor sozinho ou em pequenos grupos. Embora os INFJS se deem bem com os outros, geralmente produzem seu melhor trabalho quando estão sozinhos, sem interferência de terceiros. Alternativamente, podem trabalhar com algumas pessoas em quem confiam e que possuem processos de pensamento semelhantes aos seus próprios. Apesar de serem indivíduos emocionais e altamente sensíveis, os INFJS também podem ser bastante analíticos e científicos. Frequentemente, apreciam uma carreira relacionada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Sinal 15, focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJS geralmente sentem a necessidade de proteger os outros. Podem enfrentar agressores em nome de outras pessoas ou concentrar-se em ajudar alguém que esteja passando por uma situação difícil na vida. Se escolhem uma carreira na qual ajudar os outros não esteja necessariamente envolvido, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para ser voluntários em instituições de caridade. Os INFJS também têm medo de serem pessoas más, o que os motiva a fazer o que acreditam ser correto. O tipo de personalidade INFJ é complexo e peculiar, e às vezes até contraditório. Como em todos os tipos de personalidade, os INFJS têm pontos fortes e fracos. No entanto, compreender essas características pode ajudar outras pessoas a se relacionarem melhor com eles. Claro, algumas dessas características podem se aplicar a muitas pessoas, mas a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. Se você se identifica com a maioria desses sinais, é provável que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Gostaríamos de saber o que você pensa. Com quantas dessas características você se identifica? Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, deixe um joinha e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar produzindo conteúdo para você. Para mais vídeos como este, clique no botão inscrever-se e lembre-se de ativar as notificações, para ser informado quando publicarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.